Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, nosso projeto Pense Nisso. Agradeço a presença de todos vocês. Aqui nós temos o QR Code, né? Nós temos o QR Code, esse aqui, não, do outro lado. Aqui. Não está conseguindo. Do lado de André. Do lado de André, nós temos o QR Code, que você pode... Isso, André. Que você pode auxiliar a Casa de Sossego Vó Teresa, tá? Você pode ajudar a Casa de Sossego Vó Teresa, aí aproximando seu celular, você que está assistindo pela televisão, você aproxima seu celular aí do QR Code e você pode ajudar a Casa de Sossego Vó Teresa voluntariamente aí no nosso site www.voteresa.ong.br. Você encontra todas as informações, as etapas da obra. É um projeto que nós estamos desenvolvendo para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Muita chuva e muito frio em São Paulo, em Itaim. Parece que é 9 graus, né? Em São Paulo está muito frio, né? Maria Augusta está aqui falando. Marília, o pessoal aqui já está entrando. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos recebendo, né, o nosso ilustre convidado, né? Um grande estudioso que todos vocês já conhecem, André Dias. Que vai estar no nosso evento, né? Mais uma vez. Vai estar no nosso evento, né? De Ufologia e Espiritualidade, André Dias. E hoje ele separou um tema muito interessante. Entrantes, né? Você já ouviu falar de entrantes? Acredito que você já deve ter ouvido falar de obsessão, né? Magos negros, íncubos, súcubos, né? Esses demônios, né? Sexuais. Foi o que mais que a gente foi? Íncubos, súcubos, arcontes também a gente já falou. Mas você já ouviu falar de entrantes, né? O pessoal do Água Jaruana já ouviu falar, porque a gente já deu aula sobre isso. O Pai Damião fala também. O Pai Damião sempre fala aí dos entrantes. Mas André, ele está aqui, né? Diante dos estudos que ele possui, né? André Dias. Pós-graduado em entrantes, íncubos, súcubos, em todos os pós-graduado aí nos temas UFOs, né, André? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, André. Obrigado, boa noite, Tiago, Fábio, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E realmente esse tema, ele é bem instigante e polêmico também. E engraçado que ele não é muito abordado no meio espiritualista, né? Apesar de que há alguns autores norte-americanos, mais especificamente que eu conheça, tem a Ruth Montgomery, que ela trata do tema, não tem livro traduzido para português ainda, e apesar de ser livros de quase 20 anos já, ela tem um trabalho excelente sobre os entrantes, e o que ela chama de walk-in, em inglês, né? E sempre traz essas visões, assim, acerca dos entrantes, mas de várias facetas diferentes, vamos dizer assim, né? Lá na frente a gente fala mais um pouco sobre isso. Mas é um tema muito bom, muito interessante e bem instigante para essa nossa noite de hoje. Isso mesmo, né? Assim, então, vocês, à medida que André for falando, né, dessa temática dos entrantes, você pode deixar também as suas perguntas, né? As suas perguntas aqui no nosso bate-papo. Vá deixando suas perguntas, que aí a gente vai também fazendo aqui para André e vai fazendo toda essa mediação diante desse assunto. André, do que você já estudou, né? Vamos aí entrar já no assunto. Do que você já estudou, os entrantes. Como a gente poderia conceituar se isso é possível, né? Dar um conceito aos entrantes. Que natureza é essa, né? De onde eles se originam? Por que nós atraímos ou podemos atrair? Qualquer pessoa pode atrair, né? Eu já fui dando vários tópicos aí para você e dando início ao nosso bate-papo. É interessante. Então, para a gente vir do começo, em relação aos entrantes, primeiramente a gente observa que existem entrantes negativos, né? Aqueles que têm uma agenda, uma trajetória induzindo a comportamentos, atitudes e ações que são tidas como negativas aqui, e existem também os entrantes que trazem energias mais positivas, com frequências bem mais aceleradas, né? Energias mais concisas, coesas e elevadas em propósitos.
Então, primeiramente, a gente começa com essas duas separações, que existem tanto entrantes positivos quanto entrantes negativos. Quando a gente vai tratar, primeiramente, dessas questões de entrantes negativos, a gente tem que ter em mente que existe uma diferença em relação à obsessão. Isso aqui, quando a gente coloca a palavra em termos genéricos, certo? Existe uma diferenciação entre a obsessão. O que é que ensinam os guias espirituais? Que primeiro a gente começa o estudo dos modos obsessivos, através da obsessão simples, depois uma fascinação, depois a gente vai para a subjugação. E Pai Damião mesmo, ele ensina que tivermos entendimento sobre o que seja subjugação, mas a gente vai conseguir compreender como trabalham, como funciona e como se dá o processo de entrantes. O que é entrantes? É a troca de inteligências no mesmo corpo físico. Então, nós temos um corpo físico de qualquer pessoa, já respondendo outra pergunta de Tiago também, qualquer pessoa pode ser alvo de um entrante, e existe uma substituição, uma troca entre o comando daquele corpo físico. O que é que nós aprendemos primordialmente no estudo espírita, né? Que cada espírito, ele projeta o seu corpo físico aqui na terceira dimensão. Então, o nosso corpo físico, ele não é causa, ele é consequência. Ele é consequência de um pensamento advindo do nosso espírito, né? E o perispírito, ele tem a forma do nosso corpo físico, mas na realidade é o corpo físico que vem após a forma do nosso perispírito, né? Do nosso corpo espiritual. E já com os entrantes, a gente coloca mais outra variável nessa equação toda, porque a gente vê que existem possibilidades que não, a existência aqui no planeta Terra não é algo fixo, predeterminado ou simplesmente rígido, né? A partir do momento em que se observa essa troca de inteligências, então se observa que existem outros também patamares evolutivos de estudo para a gente dar continuidade nesse campo. Porém, apesar de ser uma troca de inteligências no comando daquele mesmo corpo físico, é preciso ter em mente que a espiritualidade nos ensina que o espírito, que era o primeiro condutor daquele corpo, né, vamos dizer assim, ele não simplesmente vai embora, desenvolver outra função, fazer outra coisa. Ele permanece ali. Apesar de ele ter perdido o controle sobre o seu corpo, né, que outra consciência, outro espírito veio ali, o chamado entrante, e começou a tomar a coordenação daquele corpo e o controle total, a consciência primeira que projetou aquele corpo físico, ele continua ali bastante reduzido, de forma bastante reduzida ao que Pai Damião, por exemplo, ensina que fica num percentual mais ou menos em torno de 5% no seu próprio corpo, né? Então, o espírito que deu origem àquele corpo físico, ele não vai embora, não vai fazer outra coisa. A sua consciência permanece ali, em todos aqueles fatos, em todos aqueles fenômenos que ocorrem, o espírito está presente. Então, nós temos dois espíritos que não estão em comunhão, são coisas também diferentes, não existe uma comunhão entre os dois espíritos no mesmo corpo físico. Existe uma dominação sobre o espírito entrante em relação ao espírito primeiro, né? Que nasce no corpo. É o alvo, isso. Mas você está falando de entrante negativo, né? Que ele sufoca ao ponto de ficar assim, até 5% e ele domina o corpo, né? Isso. Aproveita a mesma voz, o mesmo jeito, porque ele sabe, ele é inteligente. Mas os entrantes positivos, eles estariam nesse conflito ou eles agem de forma diferente? Já com os entrantes positivos, existe uma diferença bem importante, porque não é questão de dominação, não é questão de pós-subjugação ou mesmo comparação com o fenômeno obsessivo. Para que
um espírito, uma entidade entrante, ele domine, vamos dizer assim, o corpo de uma pessoa de forma positiva, é preciso haver um aceite. É preciso que a pessoa que nasceu naquele corpo, ela aceite o fato de outro espírito vir tomar as rédeas desse corpo. E isso geralmente acontece em momentos de iluminação, vamos dizer assim. Pessoas que conseguem despertar a consciência, ter uma expansão da consciência mais efetiva, uma pessoa que já galgou muito tempo trabalhando em torno do seu próprio autoconhecimento, no seu desenvolvimento interior, na sua autotransformação, de todas as formas, né, tanto moral, intelectual, espiritual. Então, essa pessoa, ela é uma candidata a recepcionar um ser desse, que esse entrante que vem de forma positiva, ele vem para potencializar o trabalho que poderia ser feito em torno daquele ser que está ali. Então, é como se abrisse um clarão em torno daquela pessoa, né, que foi convidada, né, pelo entrante, a participar dessa nova missão. E, assim, em torno de uma iluminação, esse entrante vem e começa a operar naquele corpo, desenvolvendo novas missões. E aí nós vemos... Duas perguntas, quando você concluir aí sobre o entrante positivo, qual seria o objetivo desse entrante positivo? Então, é justamente isso. O entrante positivo, ele vem para concluir ou para iniciar projetos de iluminação coletiva, de despertar da consciência, de desenvolvimento coletivo, consciencial, mas sempre voltado para uma melhoria, não somente daquela pessoa, né, que está com o entrante positivo, mas um desenvolvimento das pessoas a quem ele possa ter contato, não próximo, mas também em grande amplitude. Então, são avatares, né? Que vem... Seria uma incorporação inconsciente? Tem uma pergunta aqui. Não, é diferente, porque na incorporação consciente é como se fosse um desenvolvimento um tanto telepático, né? Em que há a união através da mediunidade, da mente, do pensamento do médium com o espírito desencarnado. Pode ser um guia, que pode ser até mesmo um obsessor, né? Qualquer qualidade de espírito pode se comunicar através de um médium. E o médium está agindo como um interlocutor daquele espírito aqui na terceira dimensão. Então, na mediunidade consciente, nós trabalhamos mais outro tipo de fenômeno, né? Que não tem nada a ver com o entrante. É completamente diferente, porque não existe uma assunção da vida daquele corpo. A partir do momento que um entrante positivo vem e começa a tomar as rédeas daquele corpo, daquela pessoa, ele vai viver aquela vida, né? Ele vai acordar de manhã, ele vai se arrumar para ir para um trabalho, ele vai ter consciência de tudo isso que ele vai fazer. Ele vai dirigir um carro, ele vai se locomover, ele vai conviver com os familiares daquela pessoa, né? Como se fosse familiar também. E a gente vai ver também que esses entrantes positivos, muitas vezes, acontecem de ele chegar até mesmo em crianças, né? Porque cada vez que eles conseguem ter mais contato, né, durante mais tempo com o corpo, mais eles conseguem ter uma maior, não seria comunhão a palavra, mas uma maior sintonia, vamos dizer assim, com aquele corpo. Ele conseguiria melhor conduzir aquele corpo. Então, quanto mais tempo aquele espírito entrante, aquela consciência, né, tiver o controle daquele corpo, mais ele vai conseguir desenvolver a missão que ele veio para desenvolver, o trabalho que ele veio para fazer aqui no planeta Terra. E o que é interessante a gente observar, inclusive, que os entrantes também, eles não são seres à parte da lei da evolução aqui no planeta Terra. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quando eles adentram e começam a guiar determinada pessoa, né? Eu falo dos entrantes positivos. Eles muitas vezes não têm a consciência ali em terceira dimensão, né? No corpo físico, em vigília,
eles não têm a consciência de que são esses entrantes. Então, muitas vezes, eles desconhecem aquela família em que eles estão habitando ali, eles desconhecem aquela rotina, muitas vezes eles não conseguem se encaixar em determinadas situações, e isso não é simplesmente por causa de um espírito que reencarnou e veio com lembranças de outras existências, de outras encarnações, ou porque está estagiando aqui no planeta Terra, vindo pela primeira vez, vamos dizer assim, mas pode ser também porque ele é um entrante que está ali naquele corpo físico para desenvolver a missão em que determinado momento da vida vai surgir, vai despertar, seja de forma intuitiva ou seja superconsciente naquele ser, né? E ele vai se lembrar o que é que ele deve fazer, né? Ou o que ele pode fazer. Sempre submetido à lei aqui do planeta Terra. Interessante também, André, que aqui tem uma pergunta, né? Ateliê da Gratidão pergunta qual seria a diferença, né, de entrante e agênere? E ainda pergunta, Jesus Cristo seria um agênere? Isso é bem polêmico, né? Essas perguntas são bem polêmicas. Bem polêmica mesmo. Então, a diferença entre um agênere e um entrante, agênere são coisas diferentes. Um agênere, ele não entra no corpo de alguém, de outra pessoa. Ele toma a forma de uma pessoa. Então, vamos dizer, por exemplo, que nós tenhamos determinada pessoa pública com bastante autoridade em determinada comunidade, ou até mesmo global, e pode vir um agênere e se materializar naquele aspecto físico e começar a resolver as coisas que aquele outro fazia. Muitas vezes isso acontece de forma não positiva, mas de forma negativa. Então, eu não estou dizendo assim que os agêneres seriam todos acontecendo de forma negativa, mas o fato de eles assumirem esses outros personagens aqui no planeta Terra, muitas vezes ocorre por trabalhos de cientistas do astral, cientistas que trabalham e operam com os magos negros a serviço dos dragões, que estão lá trabalhando dos abismos, das trevas, das dimensões mais profundas aqui do planeta Terra. Então, esses agêneres, muitas vezes, eles vêm com determinadas agendas de modo a manter o planeta numa situação de medo, numa situação de desespero, numa situação de uma loucura coletiva, vamos generalizar assim. Mas a grande diferença entre agênere e entrante é que entrante, ele tem o domínio ou ele toma a consciência daquele corpo físico, e o agênere não. O agênere, ele se materializa em um determinado corpo físico. E, assim como veio, pode sumir. Pode ir embora também, né? E aí, perguntaram assim, não entendi por que o entrante não encarnou, tem que usar o corpo de outra pessoa. Então, em relação aos entrantes positivos, muitas vezes eles são seres estelares. Não são espíritos que vêm aqui para o planeta para assumir pela lei de reencarnação, passar por ciclos reencarnatórios, desenvolver as coisas que a gente veio fazer aqui, né, no planeta Terra, além do trabalho de expansão de consciência. Mas esses seres, eles têm determinadas tarefas que precisam de cumprimentos em ordens diferentes. Então, os entrantes, quando eles se predispõem a vir aqui ajudar num processo de despertar da humanidade, eles vêm de modo bem mais célere por causa da frequência espiritual e consciencial da origem deles, da fonte de que eles estão vindo. Então, um entrante, ele não precisa reencarnar, mas ele precisa já assumir o corpo daquele que chegou num patamar de despertar, de uma expansão espiritual, para que ele consiga galgar novos caminhos em missões com maiores possibilidades de ter um sucesso, né? Não há uma necessidade de encarnação. Ruth Montgomery, no livro dela, Walk-ins, né? Ela fala bastante, só que ela fala, como ela é
lá norte-americana, né, ela fala muito em relação a pessoas políticas que conseguiram receber entrantes de forma positiva para poder alicerçar maiores bases no futuro do planeta Terra, em torno de uma comunhão universal, assim, vamos dizer, dessa forma, né? Então, Eliana Queiroz, ela complementa até e faz um questionamento no final aqui, veja que interessante. As obras de Rochester relatam esse processo como um consenso entre o espírito que deixa o seu corpo e permite que o outro use por meio do laço perispiritual, como no filme Avatar, isso é possível? Então, o espírito que deixaria o corpo, né? A consciência dele deixa, mas ele não se desliga do corpo físico, ele não vai fazer outras coisas, ele continua ali naquele processo. Por isso que Pai Damião fala que fica pelo menos 5% do espírito, né? Naquele sistema de entrantes. Ele ainda está ligado pelo fio, né? Pelo fio de prata, é isso? Ele não desliga. Isso, ao corpo físico. No momento em que o espírito ele desliga o seu cordão de prata, o corpo físico perece. E aí não viria um entrante assim, né? Mas seria já outro caso de um espírito provocar uma mediunidade de efeito físico, no sentido de manipular um corpo que já faleceu através do ectoplasma do fluido vital residual, que ficou ali após a desencarnação do espírito, certo? Então, não seria um caso de entrantes, né? Mas uma manipulação energética, geralmente, quando isso ocorre, se dá com espíritos que já foram magos, já foram feiticeiros e que trabalham ainda de forma bastante negativa aqui no planeta Terra. E aqui querem colocar você numa saia justa, André, perguntando se Pai Damião é um exemplo de entrante. Então, Pai Damião não pode ser entrante porque ele é um guia espiritual, né? E um entrante, ele está em atividade, em trabalho num corpo físico, entendeu? Aí, como o Pai Damião deve ter muitas outras funções na espiritualidade, eu acredito que ele não poderia ser um entrante, não. Mas muitos entrantes são seres estelares, vêm de sistemas mais evoluídos e avançados que o planeta Terra. Até colocaram aqui que Exu Veludo falou que Trigueirinho era um entrante. Trigueirinho? Sim, agora, você tinha ouvido esse? Eu conheço as obras de Trigueirinho, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa hipótese, não. Também não ouvi, não. Foi alguém que postou aqui que Exu Veludo falou isso. Então, ele recebeu muitas informações do astral, Trigueirinho, né? Tem umas bem interessantes, como a da Arca de Noé, que é muito famosa, né? Das naves que ele desce narrando ali numa renovação dos espíritos aqui no planeta Terra, né? E outras tantas coisas esotéricas que ele traz. Então, tem especulações, né, de outras pessoas aqui, né? Ele perguntou se Hélio Couto poderia ser também. Enfim, você assim, já ouviu falar? Assim. Sobre Hélio Couto ser um entrante, eu também não tenho conhecimento, não. Mas André, muitos espíritos, muitas pessoas que trabalham num despertar da consciência de forma coletiva, eles podem ser entrantes. Não quer dizer que sejam, nem todos vão ser, né? Certo. Então, assim, diante das leis espirituais, né, assim, nós já entendemos um pouco, né, pessoal, sobre os entrantes positivos, né, diante das benesses que traz, diante das conexões, da soma de inteligências, mas diante das leis espirituais, André, como você entende, assim, né, a permanência de um entrante negativo, né? Porque isso é permitido, né? É uma afinidade da pessoa que assim recebe, né? Do médium, da pessoa ali que recebe o entrante negativo, é uma afinidade. Assim, como você enxerga isso, né? Assim, de acordo com as leis espirituais, diante da manifestação dos entrantes negativos. Certo. Aí a gente já vai falar nos entrantes negativos, e eu vi que tem uma pergunta aqui, que se João de Deus seria um entrante, né? Aí a gente já
coloca isso aqui também no que a gente for falar. Então, os entrantes, como a gente estava falando, aqueles que vêm de forma negativa, eles são seres, entidades que vão dar continuidade à trajetória de alguém. E por que isso acontece? Porque esses entrantes, eles começam a dominar e assumir o corpo físico de determinada pessoa, né? Primeiramente, os entrantes, esses espíritos que vêm de forma negativa, eles são seres altamente egóicos e individualistas. Então, não é como se ele viesse travar uma guerra com aquela pessoa que está ali, para ele, que está ali sendo dominada, mas para ele habitar aquele corpo, ele já conseguiu destruir mentalmente, né, psiquicamente aquela pessoa. E alguns fatores que dão margem para que os entrantes comecem a assumir o corpo físico de alguém. E o trabalho de um entrante é algo tão singelo, assim, vamos dizer assim, sutil e gradual, de forma paciente, não é algo que acontece da noite para o dia, né, de uma hora para outra, de forma repentina ou de chofre, mas é algo que vem ocorrendo paulatinamente. Então, as pessoas que são alvos de entrantes, elas começam a ser energeticamente isoladas, começam a criar mistos entre paranoias, melancolias, tristezas, mágoas, começa a surgir um sentimento, às vezes, de angústia, principalmente quando elas estão sozinhas, ou então um misto entre não querer permanecer com outras pessoas, no convívio de outras pessoas, não querer se mostrar socialmente, não cultivar amizades, não querer se relacionar. Muitas vezes, alguém assim, que é alvo de entrante, ele acha, ou ela acha, né, a pessoa, que o fato de estar sozinha é um caminho o necessário para a sua própria iluminação. Então, ela vive de forma solitária, ela vive rotineiramente, cotidianamente, sozinha, nos seus próprios pensamentos, isolada do mundo, como se fosse um ser à parte do planeta Terra. E uma coisa interessante é que, como o entrante é altamente egóico e individualista, eles conseguem minar o pensamento, a mentalidade daquela pessoa, de forma que ela não queira mais saber de si mesma, né? Ela vive numa ausência de si, ela vive em situação de amargura e tristeza consigo mesmo, vive chorando de si mesmo, vive querendo sumir, querendo desaparecer. São pessoas que, por serem tão atacadas por esses seres, não se conseguem mais enxergar como um ser humano como qualquer outro, e começa a se inferiorizar cada vez mais. E vem uma inferiorização muito grande, e depois de um certo tempo, aquela pessoa começa a ficar vazia, começa a fugir de si, né? E diante de todo esse contexto que foi criado, que foi gerado, em que se está sendo permeado naquela situação que foi criada lá atrás pelo entrante que queria possuir aquele corpo, aí ele consegue começar a sua dominação. Por quê? Porque a pessoa fugiu de si várias vezes, a pessoa não quer saber mais de si mesma, a pessoa entrou num vazio existencial que ela praticamente é como se tivesse desistido da vida, desistido de viver, desistido de dar continuidade à sua trajetória enquanto espírito encarnante aqui no nosso planeta Terra. André, até perguntam aqui também, André, boa noite, alguns casos de suicidas que relataram ainda em vida ouvirem vozes pedindo para tirar sua vida, pode ser também entrante? No caso de suicida, assim, a gente tem uma diferença, porque apesar de o que a gente ter falado poder ter uma certa similaridade com isso que você está perguntando, mas o entrante não tem intenção em acabar com a vida daquele corpo, né? Porque ele reside ali, ele quer ficar ali até o máximo que ele puder, né? Ele quer ficar o máximo que ele puder para fazer aquilo que ele tiver de fazer. Ele já vem com a agenda pré-determinada, entendeu? Ele não está ali simplesmente só para dominar aquele corpo e subjugar aquela pessoa como numa obsessão
por subjugação, né? Que a pessoa fica ali completamente subjugada, doente, procrastinada há muito tempo, perdendo a consciência diversas vezes, né? O entrante, ele está além da subjugação. Ele quer possuir aquele corpo, ele quer caminhar, ele quer fazer as tarefas, ele quer desenvolver sistemas, ele quer o quê? Ele quer levar a energia daquela pessoa para o ectoplasma, né? O fluido vital daquela pessoa, para ser energia de troca lá com as entidades de onde ele veio, entendeu? Em ser moeda de troca, ser produto dos cientistas astrais que vão utilizar aquele ectoplasma de forma negativa para criar tantas substâncias aí como eles fazem, né? Então, os entrantes, eles não têm interesse nos suicídios, né? Nas mortes das pessoas que estão sendo alvo ou dominadas. E Nesse muitas caso aí é vezes, mais obsessor mesmo, né? Seriam ataques isso, obsessivos. essas questões de ouvindo vozes para tirar a vida são os obsessores que estão André, ali no ouvido, né? Sim. João Gabriel, ele faz uma pergunta bem interessante, que ele questiona se já haveria algum acordo pré-encarnatório, né, sobre os entrantes, né, positivos. Os positivos, sim. E não existe assim. Pode ser que nem tenha um acordo pré-encarnatório, mas uma disponibilização da pessoa. E durante a encarnação possa surgir um ser estelar candidato àquela situação de entrante. Mas sempre tem, pelo menos, algo na programação daquela pessoa, né? Na programação dela vem, mas as programações podem ser mudadas aqui, né? Então, geralmente tem sim. Mas não quer André, dizer que vai acontecer. a ideia de que um fractal da alma pudesse assumir uma personalidade aqui na Terra é possível? Um fractal da alma assumindo a personalidade daquele ser. Sim, sendo um entrante. Um fractal como entrante, eu não veria desse jeito, não, por causa da origem idêntica dos dois, né? E o entrante, a gente trabalha com casos de missionários, de espíritos que vêm com determinada programação já. E nesse caso de fractal, acho que o auxílio seria mais espiritual mesmo, sem precisar mobilizar o outro corpo, né, o outro ser dessa forma. Mas seria um auxílio mais mental, mais telepático e intuitivo, acredito. Né? E aqui as pessoas, elas estão aqui, várias pessoas estão questionando, André, como se livrar do entrante negativo? Como tirar o entrante negativo do corpo? Encosto. Então, primeiro, é preciso identificar o entrante, né? É preciso saber que alguém é um entrante. Isso não é uma tarefa tão simples quanto uma desobsessão. Na desobsessão, a gente sabe, os médiums sabem quando alguém está sendo obsidiado, né? Quando tem um espírito ali zombeteiro ou alguém perturbando aquela pessoa que está sendo obsidiada. Mas o entrante não, aquele espírito já tomou o corpo, né? Já está ali. Então, já está ali dominando aquele corpo de forma normal. Nós podemos nos comunicar com pessoas entrantes aqui e como se fossem pessoas normais do nosso convívio, da nossa amizade, tudo, e a gente nem perceber que ali é um entrante, entendeu? E muitas vezes a gente pode dizer que está diante de uma energia ótima, maravilhosa, que aquela pessoa está emanando, mas tudo ali está sendo manipulado, porque um dos fatores interessantes desses entrantes negativos é justamente o fato do reimplante ou apagar de memórias da pessoa que foi alvo do entrante, né? Então, a partir do momento em que você esvazia determinado registro de memória, aquele entrante vem com tantos outros. E, além disso, o entrante ainda possui a capacidade de contaminar pessoas que estão próximas a ele. Então, não é algo simples como uma obsessão que a gente vê 99% dos casos, né? Mas é algo muito mais sutil e complexo. Para que um entrante, para que se possa ser iniciado um processo de, vamos dizer assim, tirar, né, o entrante daquele corpo que não lhe pertence, seria preciso, primeiro, a pessoa, o espírito que foi
alvo do entrante começar a acordar para sair daquela situação. E esse é o caso específico do entrante. Se aquele espírito que foi o alvo não começar a ir acordando para poder mudar, para poder querer tomar as rédeas de volta do seu corpo, não tem como fazer qualquer coisa, justamente por causa da consciência que está ocorrendo ali, diferente da obsessão. Na obsessão, também precisa que a pessoa obsidiada queira deixar de ser obsidiada, mas rompendo-se os vínculos entre o espírito obsessor e o obsidiado, a gente já começa a ter uma mudança de mentalidade no obsidiado, que possa ser que ele venha melhorar. E o entrante é diferente, porque não existe esse laço, assim, externo com um espírito obsessor, mas tudo ocorre naquele mesmo corpo físico, né? Então, está em dimensão e em faixas diferentes que precisam de espíritos especialistas para começar a analisar e a observar o que é que está ocorrendo. É tanto que nem todos também, nem todos os grupos espirituais, eles fazem trabalhos com entrantes, justamente por causa da dificuldade de se diagnosticar, de se observar e de se operar desse jeito. Mas, é claro, que as mesmas condutas que nós temos, os mesmos remédios espirituais que nós temos para nos manter sãos mentalmente aqui no planeta Terra, seriam os mesmos capazes de libertar aquele alvo do entrante a partir do momento que ele começar a acordar. Veja que ele não precisa nem acordar de vez ou querer expulsar, mas o fato de ele começar a perceber que está errado ali, naquele momento, é quando vem os socorristas e começa-se o trabalho para ir se despertando e se afastando aquele entrante, né? Que, a depender do tempo ou a depender do que ocorreu, pode deixar bastante sequela. André, Eliana Queiroz diz, o entrante negativo teria antes feito o sequestro do perispírito do seu alvo e o manteria em masmorras espirituais, como relata Robson Pinheiro? Provavelmente sim, várias vezes, inclusive o duplo etérico, né? Inclusive o duplo etérico, que é mais difícil, mas é assim que eles começam o trabalho, né? Então, o sequestro não seria uma vez só, não, seriam várias vezes. É por isso que pessoas em coma também são alvos de entrantes, né? É por isso que pessoas que fazem projeção astral de forma completamente desordenada, achando que vai ser um grande projetor, que não precisa de mentor, de mestre, de guia espiritual ali do seu lado, pode ser também como diria, um guia, uma nobre presa, né? Uma nobre presa desses seres nefastos, assim, né? Que vêm tomar as consciências dos outros. Então, olha, você falou aqui, Andréa Mendes, ela pergunta se o entrante negativo atua por vontade própria ou ele já é um escravo dos magos trevosos. O entrante, esse espírito que vai chegar ali, ele poderia estar abaixo dos magos, porque os magos, eles dominam, não é? Eles promovem o caos e eles mantêm a sustentação energética negativa lá na quarta dimensão, mas não seriam simplesmente escravos espirituais. Seriam acordos, seriam trocas, porque tudo que existe aqui, existe lá. Então, nós temos diversos acordos entre governantes ou entre pessoas para fazer determinada maldade em determinado lugar, ou então para promover determinado terror, né? Assim também existe lá. Então, não seria uma situação de escravização espiritual, até porque o espírito entrante, ele não pode ser qualquer espírito, ele tem que ter uma certa inteligência e manipulação fluídica e energética, senão ele não consegue ter sucesso lá na sua penetração espiritual, né? Não consegue mesmo. Não é qualquer espírito que consegue manipular a energia. É preciso ter bastante conhecimento. É por isso que muitos desses espíritos que trabalham assim já foram feiticeiros, já trabalharam em liturgias no passado e estão envolvidos agora, ainda não conseguiram despertar para o bem e continua no terrorismo negativista.
Andréa Alves, ela pergunta se é possível o entrante manter uma pessoa viva só para sugar suas energias, como uma pessoa com Alzheimer, por exemplo. Então, eles querem manter a pessoa viva, né? Muitas vezes, para simplesmente sugar a energia, não precisaria do entrante. Eles já teriam condições de encapsular energeticamente as pessoas, de modo que ela não desencarne, entendeu? Então, não precisaria... Ele quer usar as faculdades da pessoa, e a pessoa com Alzheimer já não vai dar tanto, né? Como é que diz? Tanta força para ele, né? Tanta Atuar força vital, vital, né? né? Não tem tanta força vital. Até porque as pessoas, quando estão em estágios assim, dessa forma, o próprio corpo, a própria energia, a sua própria energia está movimentada para atuar naquilo que está ocorrendo de diferenciado no seu corpo, né? Não seria algo simples como uma doação, né, energética, ou simplesmente vir e roubar a energia. Mas a energia já está sendo disponibilizada para manter aquele corpo físico. Então, se a pessoa está naquela situação, né, de enfermidade, uma enfermidade grave, vamos dizer assim, e ainda sugam sua energia, logicamente o corpo vai perecer, não vai aguentar. Deixe seu like e nos ajude a expandir nosso canal para mais pessoas. Agora a gente colocou a barrinha de rolagem, né? Para vocês não esquecerem o like. A apometria auxilia no dispersar das pessoas subjugadas por entrante? A apometria auxilia. Agora é preciso ter um grupo bem coeso, bem dinâmico e bem estudioso, né? O estudo é muito importante nesse caso, justamente para ter condições de identificar e diagnosticar os casos, né? Agora, mesmo assim, apesar de a hipometria já promover um auxílio bem interessante, é preciso de clarividentes no trabalho e é preciso de pessoas que estejam dispostas a, como é que eu posso dizer, a deixar conceitos fixos e retrógrados para trás e começar a observar as coisas num todo e sem aquela questão do copo cheio, né? Sempre estar ali agregando mais informação, porque senão não consegue, não vai acreditar no que está vendo, não vai entender o que está acontecendo, né? Então é bem complexo. Esses espíritos que são subjugados conseguem pedir ajuda de alguma forma? Sim, com certeza. Depois, quando ele começa a despertar, o próprio pensamento dele, né, aquela consciência restante ali, que estava de forma latente, em uma certa letargia, né, energética e espiritual, ela vai produzir energia suficiente para que uma entidade, para que um guia espiritual, para que um anjo da guarda venha em sua intercessão. E aí mobilizar equipes espirituais de forma a começar um trabalho agora de isolamento daquele espírito entrante. Então, a mentalidade não precisa que como a gente vê nos filmes, né, quando tem um ser que entra no outro e aí ele está resistindo e começa a gritar para o outro ver. Aqui, na realidade espiritual, o pensamento faz toda a diferença, né? Não precisa que ele comece a gritar do nada, né? Até porque ele não vai conseguir também. É mental, pensamento espiritual. Entrantes também sofrem com implantes e chips? Eles já passaram por tudo isso, os entrantes. Eles já tiveram chips implantados para poder começar a ver coisas que não existiam, para poder ter pensamentos que não tinha nada a ver com outras pessoas, para poder começar a ter crise de pânico. Então, chips e implantes são bem comuns. E ovoides também. Entrantes negativos é o mesmo que vampirismo? Não, é diferente, né? Como a gente falou, os entrantes dominam o corpo e o vampirismo, a pessoa está tendo sua energia sugada por espíritos obsessores ou espíritos que estão ali somente para se aproveitar das energias da pessoa, seja de cunho sexual, sejam energias por causa de vícios e tantos outros assim que ocorrem de forma geralmente negativa. Acontece em 90% dos casos, energia emocional, né, que é produzida.
André, como o entrante negativo escolhe o seu hospedeiro? Semelhante atrai semelhante nesse caso também? Certo. Essa questão, ela é bem complexa, é interessante, porque para simplesmente escolher um hospedeiro, é preciso analisar a rota encarnatória daquela pessoa aqui no planeta Terra. Como a gente já falou hoje 2 vezes, geralmente são pessoas que passam por determinados rituais específicos aqui no planeta Terra, já manipularam energia de forma bastante negativa, vamos dizer assim, que podem ser aquelas pessoas que, através de uma fé meio cega, assim, ou completamente cega, ou uma fé completamente adestrada em dominação, em subjugação de massas de pessoas, não é? Como nós vimos em vários períodos da humanidade, religiosos se aproveitando das religiões, né, da espiritualidade, para poder manipular massas e levarem as pessoas às guerras. Muitos desses, sim, são alvos de entrantes, são alvos mais procurados por entrantes, porque tudo aquilo que já foi produzido na Terra continua e reverbera nos corpos físicos no futuro. Então, se alguém já foi um mago lá atrás, se alguém já foi um religioso com uma determinada pessoa pública, na determinada época, apesar de numa encarnação futura ela não se lembrar de nada, mas o inconsciente projeta tudo aquilo no corpo físico. No corpo físico tem as informações, e no corpo perispiritual das outras encarnações que estão ali e ocorrem e aparecem de forma intuitiva. Esses são os alvos mais procurados, mas, como a gente já falou, todas as pessoas podem ser alvo de entrantes. Todas as pessoas. Entrantes negativos também podem acontecer em crianças? Pode acontecer em crianças, certo? Mas o que mais acontece são os entrantes positivos em crianças, são seres estelares que vêm cumprir outras missões, mas por causa justamente do vazio existencial que precisa ser criado. E numa criança é mais difícil de acontecer, mas a depender das condições em que aquela criança viva, né, num ambiente familiar, nada impede que aconteça, apesar de a proteção espiritual está sempre constante ali, especialmente em crianças até 7 anos, mais ou menos, né, que ainda está no período reencarnatório. A depender da postura também, André. A criança tem um entrante positivo e lá na fase adulta ela envereda por outro caminho, poderia haver substituição do entrante, sai o positivo, vai o negativo. Então, como já é um entrante ali e um entrante negativo, como a gente viu, ele não convive com outro ego ali, né? Então, teria que haver uma grande disputa, uma grande briga, o que, assim, não ocorreria nessa situação, quando tem um entrante positivo. Mas poderia ocorrer quando tem um entrante negativo, de um vir para poder expulsar o outro e dominar aquele corpo, que já é alvo de entrante. Isso poderia ocorrer. Agora, quando é de positivo para negativo, seria uma situação bastante diferenciada, porque o positivo já tem ele não está sozinho ali, né? Ele tem toda uma guarnição estelar acompanhando ele. E a qualquer momento ele pode ser acordado, né? Eliana Queiroz coloca, numa das obras de Bacelli, de Inácio Ferreira, relata uma experiência em que dividiu a experiência física com o alcoólatra. Essa imersão pode ser equivalente ao entrante? Como assim? Quem dividiu a experiência? O Inácio Ferreira dividiu a experiência a pessoa que narrou, né? Acho que é um personagem, né? Uhum. Inácio Ferreira é um espírito, né, que assiste Carlos Bacelli, né, o médium mineiro. Mas, em relação ao Inácio Ferreira, se ele dividiu a experiência com um alcoólatra, não é questão de entrante aí. Aí é auxílio energético em relação ao alcoólatra, se ele foi auxiliado, ou então a
estudo do caso, tanto energético quanto espiritual, daquele que estava sendo alcoólatra, né? Mas essa imersão simples assim não seria um entrante. É como a gente falou, um entrante, ele precisa de tempo, é algo gradual, exige um esvaziamento daquelas condições, mas uma pessoa que está no alcoolismo, né, bem inveterado assim, ela é um alvo fácil de um entrante. Olha, a Magda também faz uma observação aqui. André, por favor, você pode explicar que caso de entrante é uma situação rara? Porque daqui a pouco, depois de hoje, vamos ouvir que muitas coisas ruins praticadas por humanos dizer que é um entrante. Como diz que é obsessor, a culpa é do obsessor, né? Sim, agora vai ser do entrante. Agora vai ser do entrante. E outra Mas pergunta, ninguém assume a própria André culpa, né? entrante. Alguém perguntou aí, André, você já viu entrante? Então, é bom sempre chamar para si as responsabilidades, né? Então, ao invés de a gente dizer que é um entrante ou um obsessor, a gente começa a analisar o nosso dia a dia, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está pensando, quais são as correntes de pensamento do nosso dia a dia que a gente está absorvendo, né? O que é que a gente está galgando, agregando, quais são as encruzilhadas diárias que a gente está entrando e não está saindo. Então, é bom sempre a gente analisar o nosso próprio eu, né? Mas, em relação a querer saber se alguém é entrante, é melhor nem entrar, né? Não entre nesse entrante, né? Literalmente. Literalmente, porque é aquela questão, o entrante não é como a obsessão, né? A gente precisa saber o que é obsessão, lógico, para saber o que é entrante. Mas o entrante pode ser qualquer outra pessoa que esteja aí do seu lado e a gente não sabe, né? Só em determinadas situações chaves. Geralmente, uma mudança de comportamento repentina, ela é um indício bastante forte de um entrante. Mas se é uma pessoa que já vem fazendo aquela mesma atitude, leviandade há muito tempo, então não se preocupe que não é entrante, não, é só ela mesmo. Viu? Geralmente os entrantes têm essas questões de mudança comportamental, pessoal, bem repentina. O entrante negativo tira a responsabilidade do seu hospedeiro. Então, como o hospedeiro ele deu causa que aquilo ocorresse, né? Ele tem responsabilidade, sim, pelos seus atos. O corpo físico que ele estava habitando, que ele está ainda habitando, foi dado a ele, né? Para as oportunidades de ele evoluir e se melhorar aqui no planeta. Né? A partir do momento que ele cede, ele está também assumindo responsabilidades que vão além do comportamento diário dele, mas tudo aquilo que ocorre no corpo físico é responsabilidade, sim, dele. É como na obsessão, a culpa não é do obsessor. O obsessor, ele está ali naquele caso, mas aquele que está sendo obsediado permitiu a entrada, né? Abriu a porta. Então, assumiu o risco. Né? Enquanto vocês fazem mais perguntas aqui, André, nós vamos passar o vídeo do 5º Encontro de Ufologia e Espiritualidade, que nós estamos promovendo, mais uma vez, dias 9 e 10 de julho, e você já pode fazer sua inscrição solidária, e equivalente ao valor de 2 cestas básicas, um vai para a Casa do Consolador, e outra vamos destinar a verba para a Casa de Sossego Vó Teresa. Então, o valor da inscrição é R$ 140, que equivale a 2 cestas básicas, de R$ 70, é claro, e você vai ajudar. Então, se você fizer sua inscrição, você já está revertendo essas 2 cestas. Então, vamos passar aqui o vídeo para vocês. E façam sua inscrição. E façam sua inscrição e divulguem também com todas as pessoas que vocês conhecem. Mônica de Medeiros, Margarete Áquila. Nós já tivemos aqui Wagner Borges no Pense Nisso, André Dias. Vamos também convidar para o Pense Nisso Gilda Moura. Mônica e Margarete já confirmaram. Gilda já fez ano passado. E vamos só confirmar com Mônica e Margarete a data, elas já confirmaram aqui no Pense Nisso. E também Ana Cristina Prado. E vamos ter a presença de Robson Pinheiro. Vejam o vídeo aqui.
Muito bem. Então, aguardamos vocês, façam as inscrições e tem mais perguntas, viu, sobre entrantes aqui. Estamos colocando o link aqui abaixo, divulgue, compartilhe. E também quem quer ajudar os projetos sociais, hoje entregamos 165 cestas básicas, estamos levando domingo lá para o Horto da Serra, amanhã mais 150 quentinhas, e domingo 60 cestas básicas. Deixe sua doação, o telefone é 79999829720, essa é a chave Pix para você fazer a doação, e qualquer dúvida, mandar mensagem para esse número. Estamos esperando também a sua colaboração para essas campanhas. E, André, tem mais pergunta. Roberto Rubiati, os entrantes negativos conseguem contaminar outras pessoas através de contato físico? Se sim, tem que existir uma vibração negativa equivalente por parte da vítima? A vibração, ela tem que ter, para ter a sintonia, né? Mas não é contato físico, né? Não é como se fosse num choque ou num toque. É pelo pensamento, né? Eles pescam pelo pensamento. Eles jogam o anzol e a gente que reaciona, responde àquele pensamento e começa a se contaminar. Então, os outros que convivem, né, ou que estão ali próximo a entrantes, eles podem ser contaminados dessa forma. Não é através de palavras mágicas ou de toques ou de qualquer assim, conduta, mas é uma contaminação mental. O que é que o entrante faz? Ele promove a mesma coisa que ele fez com o alvo dele, que é esvaziar a sua mente, deixar você completamente destruído internamente, com dúvida de tudo, com tristeza por você mesmo, em uma situação de vazio existencial. Quem quiser ter uma visão do que seja o vazio existencial, tem um livro, Jurema das Matas, da médium Mônica de Castro, né? Isso, Mônica de Castro. Esse livro, Jurema das Matas, que é psicografado por esse espírito Jurema, né, que narra a história dela, ela conta um caso interessante de um espírito que tinha uma ligação com ela do passado e mostra que ela estava numa espécie de vazio existencial, enquanto espírito. Completamente apática, sem vida, sem vontade de nada, parada, sem querer continuar, naquele vácuo, né? Num vácuo existencial. Aí aquilo, quem lê esse livro é muito importante, é muito bom e é excelente a leitura. A gente pode começar a compreender o que é o vazio existencial a partir daquilo e da importância que é para a espiritualidade trabalhar de modo que alguém saia desse vazio existencial. Não é bom para ninguém, nem de forma individual para aquela pessoa, nem de forma coletiva. Então, dezenas e milhares de espíritos se juntam, eles fazem o que for possível para tirar qualquer ser desse vazio existencial. André, aqui tem uma pergunta também interessante, se os entrantes negativos podem atrapalhar na transição planetária, né? Ou é cada um por si? Interessante essa pergunta. Eles têm essa intenção, até porque eles trabalham com os magos negros, né, e os cientistas do astral. Então, os entrantes, eles estão aqui nessa pauta também de atrapalhar e impedir a transição planetária, né? Nesse momento de transição, que em que esses espíritos trabalham mais, porque eles sabem que o tempo deles está terminando. Então, isso ocorre mais revolta, ocorre mais raivas, ocorre mais desesperos em relação a promover mais o caos, que é para o planeta não sair desse sistema de medo o tempo todo, de todo mundo estar desesperado, nervoso, aflito, né? Todo mundo está assim, desse modo que a gente vive, né? Em um eterno, assim, medo constante, né? Então, os entrantes, eles vêm, sim, com essa pauta também de atrasar ou atrapalhar a transição planetária, né? Mesmo que ele não... Interessante, muitas colaborações aqui, olha. Esse também eu gostei. Sempre a necessidade de algum advento para que o entrante tome seu lugar, um acidente, estado de coma, um EQM, por exemplo.
Essa pergunta foi bem importante, porque os entrantes, eles aparecem muito no estado de coma, no EQM, né, muitas vezes num espírito, uma pessoa que já está ali num estágio próximo da morte, já é quando os entrantes vêm e continuam a trajetória daquele ser, né? Então, um acidente também pode ser uma causa, né, quando a pessoa vai entrar num estado de coma ou EQM, mas sempre lembrando que aquele entrante já está trabalhando ali há bastante tempo. Quem sabe não foi ele também que provocou aquele acidente, não é? Exatamente. Então, é preciso analisar tudo isso. Eles têm o modus operandi, eles trabalham de forma gradual, mas eles precisam desses gatilhos, né, para poder assumir o corpo, né? E geralmente os gatilhos vêm nesses EQMs, nesses desesperos, nas projeções astrais, em vários outros campos, né, que permitam o espírito da pessoa estar ali mais suscetível a que ocorram esses fatos, certo? Olha, Inácio Ferreira relata casos quase inacreditáveis. Ele relata muitos casos na cidade de Aruanda. Sim. Porque o espírito, né, a entidade lá, ele tem vários livros, o Carlos Bacelli tem livros do Odilon também, que são todos interessantes. Tem livros de perguntas e respostas sobre mediunidade, vários fatos sobre mediunidade. É uma fonte boa para a gente poder pesquisar também e ir compreendendo mais mediunidade. O Carlos Bacelli já esteve aqui em Aracaju. Eu tive a oportunidade de comparecer naquela época, acho que deve ter uns 10 anos já que eu fui, mas ele respondeu todas as perguntas, ele fala bastante e ele psicografa cartas, né, de parentes, de mães que já faleceram ou dos filhos, né, também para as mães. Então ele tem um trabalho importante e também necessário aqui, né? E a mediunidade dele que vem trabalhando há bastante décadas aí. Interessante, André. E o pessoal já está pedindo um segundo momento, um segundo encontro para abranger ainda mais esse tema, né? Abranger entrantes e vários assuntos aí que se correlacionam, né? Você já está automaticamente convidado, tá? Aqui para o Pense Nisso, né? Você que é o nosso colaborador. E assistam os vídeos anteriores que falamos sobre arcontes, íncubos, súcubos, seres estelares, Sementes estelares e outros mais aqui com André Dias. André, deixa uma mensagem final, né, de hoje, mas a gente ainda continua o assunto em um outro momento, assim. Sim. Sobre entrantes. Qual seria uma mensagem para a gente arrematar a noite de hoje? Ainda tem muito para a gente conversar sobre entrantes, mas a mensagem de hoje é vigilância. Que a gente sempre tenha vigilância no nosso dia a dia, nos nossos atos, que a gente investigue o nosso pensamento, que a gente comece a tomar conta do que é que nós estamos sentindo também, diante dos fatos, diante das revelações, diante das coisas do dia a dia, né? A gente vive, assim, a pandemia deu uma freada um pouco na correria do dia a dia, apesar de ainda ocorrer bastante, mas é preciso também que a gente comece a sentir e a compreender esses sentimentos, porque muitas vezes, abrindo-se a porta para qualquer tipo de sentimento, que qualquer tipo de ser pode vir e causar o maior estrago em torno de nós. Então, como já ensina a espiritualidade, né, que a maior prece é o nosso sentimento direcionado à divindade, vamos também começar a tomar conta dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, né? Então, tenhamos uma boa noite. André, o pessoal está pedindo o seu livro, viu? Quando é que você vai lançar seu livro? André está dizendo assim, quando é que André vai lançar o livro? Em breve, viu, André? Isso já é uma cobrança antiga, a mim e de Fábio aí para André, que ele tem que deixar essa semente aí, porque é muita sabedoria que André, muita pesquisa que ele já teve acesso e continua, né, aí enveredando por esse caminho. Então, André, por favor, vá amadurecendo de uma André maneira já mais escreveu rápida. um capítulo num livro meu aqui,
Religião e Legislação, a questão de direito, né? Tem um capítulo aqui de André, que é sobre a religião nas relações de trabalho, né, André? Que é a sua área de atuação como advogado. E aí eu já pedi a André para fazer essa análise, essa observação, que ficou muito bom. Esse livro tem um e-book no nosso canal. No nosso canal, quem quiser mais, a pessoal da área jurídica, que quer saber mais sobre os diversos ramos da religião e do direito, na nossa loja.aguageruanda.org.br, e assim também como nossos cursos, os outros livros, todos que você vai comprar para ajudar nos projetos sociais, não é isso? Gente, agradeço a companhia de todos vocês. André, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade. Agradeço. Acompanhe nossos vídeos aqui, nós estamos fazendo a novena, né? Agora, domingo, termina a nossa novena, então hoje já teve, amanhã. E você que ficou sabendo disso agora, não tem importância, né? Começa lá do primeiro vídeo, né? Isso. O primeiro dia. E você faz a novena toda, pode fazer. Amanhã tem ela vai em Nossa Senhora, e domingo o texto da Maria passa na frente às 18 horas. E você que chegou depois aqui neste vídeo, depois que a gente encerrar, fica gravado no canal, você volta e começa. E quem já assistiu também, assista novamente para aprender bem, né? E passar para as pessoas. Quem não está inscrito no canal, se inscreve e dá o like, que é muito importante para você, para nós também. E não esqueçam de deixar aí o seu like, tá, gente? Por favor, deixe o seu like, né? O seu prestígio, como disse o Pai Damião, dê seu prestígio aqui, validando tudo que nós aprendemos na noite de hoje. André, gratidão. Pessoal, até a próxima e conto com a companhia de todos vocês aqui no nosso canal. Um grande abraço. Boa noite. Até mais. Até mais.